Bolsonaro é sucesso completo. Eu acompanho, sou do partido, então quando você traz a pauta Bolsonaro, você traz a pauta direita, conservadorismo, a família, os valores cristãos, isso movimenta em todos os sentidos. Então o Estado é um Estado antagônico às pautas do Partido dos Trabalhadores, às pautas de esquerda, que o Plano 1000 era uma farsa, como eu disse. A maioria dos prefeitos caiu no conto do vigário, foi avisado, né? Olha, tem bilhete premiado por aí. E eu achei indelicado da parte do prefeito Mário, da prefeitura, fazer um vídeo dizendo que as obras que estão paradas é culpa do governador que não pagou o Plano 1000. Não, as obras que estão paradas não é culpa do governador que pagou o Plano 1000. As obras estão paradas é do governo que acreditou no 171, que era o Plano 1000. Tudo isso tem que ser explicado, né? E se a Câmara dos Vereadores não faz, eu faço eu. Então não faço política de amiguinhos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a eleição municipal, 2024 já está ali. O senhor é candidato a prefeito de Blumenau novamente? Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é com o deputado estadual Ivan Nats, ele que também é presidente do PL de Blumenau. Deputado, obrigado por estar aqui novamente com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade, né, de conversar mais uma vez contigo, toda a audiência do Informe Blumenau, da qual eu me incluo, né, que sou leitor assíduo do Informe. Coisa boa. Bom, temos muitos assuntos do deputado que vai fazer um balanço do seu mandato nesse primeiro semestre, desse seu segundo mandato. Mas, deputado, eu quero começar aí com a visita do casal Bolsonaro em Santa Catarina na última sexta e sábado. O senhor acompanhou, não sei se acompanhou toda a visita, mas parte, e realmente chamou muita atenção, né, por onde o presidente passou e até a primeira-dama, com muita gente reunida, muita gente recepcionando, ovacionando o ex-presidente da República. Eu presenciei, acompanhei a comitiva do presidente Bolsonaro de sexta-feira, quando ele chegou, desde o almoço, durante a tarde, a visita que a gente fez a alguns secretários de Estado. À noite houve um jantar no Palácio da Agronômica do presidente Bolsonaro, com a Michele, com os deputados, com as esposas dos deputados. No sábado de manhã eu tive a oportunidade de tomar um café com o presidente e depois, logo em seguida, o evento do PL Mulher, lá na capital. Então foi um final de semana de convivência permanente, assim, próxima do Bolsonaro, como nunca tinha tido essa oportunidade. O Bolsonaro é uma sumidade, né? Algo que a gente tenta compreender, porque as ruas de Florianópolis para receber o Bolsonaro no sábado de manhã estavam completamente lotadas. Quem ia para o Jurerê Internacional passou num verdadeiro corredor de povo, né? Com a bandeira do Brasil, com as tradicionais camisetas da seleção brasileira. E assim, né? Bolsonaro é sucesso completo. Eu acompanho, sou do partido, então quando você traz a pauta Bolsonaro, você traz a pauta direita, conservadorismo, a família, os valores cristãos, isso movimenta em todos os sentidos, desde do presencial, que a gente pode ver na caminhada do Bolsonaro lá no mercado público, que eu acompanhei também, até as redes sociais. É uma paixão presente, a gente pode sentir essa energia, e eu acho que vai muito longe, viu? Isso não é uma coisa que não vai acabar tão cedo, não. Porque ele se autoalimenta, né? E isso vai atraindo mais pessoas ainda. O que o senhor... a gente vê ainda um recall muito forte do ex-presidente Bolsonaro em todo o país, mas Santa Catarina me parece que talvez seja o estado que proporcionalmente, por causa do seu tamanho, é onde tem uma organização maior, né? O ex-presidente ganhou 70% dos votos aqui no segundo turno, elegeu uma bancada forte de deputado estadual, deputado federal, elegeu governador, elegeu senador, ou seja, fez barba, cabelo e bigode. Mas o que será que Santa Catarina se alimenta? Porque o senhor é uma liderança importante, o senhor sabe que nós tivemos algumas dificuldades de investimentos federais no mandato do presidente Bolsonaro. A gente percebe, por exemplo, a BR-470, que é o calcanhar de Aquiles, finalmente parece que está andando. Começou lá com o governador Moisés, botando recurso do Estado e tal, uma posição controversa, mas a gente vê que as obras estão avançando e muitas coisas estão avançando devagarinho no Brasil. O que o senhor atribui a essa adoração ao ex-presidente? Santa Catarina sempre foi um estado conservador, né?
E também o estado de Santa Catarina sempre foi antissindical, né? Nós aqui em nenhuma região do estado tivemos envolvimento sindical. As pessoas eram obrigadas a estar sindicalizadas, mas nunca fizeram um movimento sindical de verdade. O PT nunca sobreviveu em Santa Catarina, teve algumas experiências isoladas e acabou não acontecendo. Então o Estado é um Estado antagônico às pautas do Partido dos Trabalhadores, às pautas de esquerda, aos movimentos comunistas, né, que aconteceram no país. Então acho que pela sua ocupação também colonial, então nós somos um Estado com características diferentes do resto do país. Então todos esses fatores, eles contribuíram para que a população se identificasse com a pauta bolsonarista, né? A pauta conservadora, a pauta da família, esse negócio de pátria, assim, essa paixão que se movimenta em torno da pauta bolsonarista. Então o Estado tem respondido isso, porque se sente representado dentro desse programa, né? dessa proposta de governo. Então, eu acredito que ainda cresce, mais ainda. Eu sinto o movimento nas ruas, eu sinto que as pessoas cada vez mais são identificadas com a proposta apresentada pelo governo passado. E elas também se sentem cada vez mais responsáveis em fazer com que o governo volte, sabe? Não foi um movimento que perdeu uma eleição e ficamos em casa. Não. Tipo, aconteceu com Aécio Neves no PSDB, ou aconteceu com outros processos que foram derrotados em eleições nacionais. Não. Com o bolsonarismo, ou seja, com a direita, nós perdemos as eleições, mas sabemos que temos que trabalhar muito, nos unir, continuar na pauta para poder vencer daqui a 3 anos e meio. Então, é uma questão importante de identificação. Bom, vamos fazer um balanço do seu mandato, desses primeiros 6 meses. A gente conversou em abril desse ano, quando estava começando a legislatura. Antes de entrar em alguns pontos, alguns projetos específicos, algumas iniciativas, eu quero uma avaliação geral. Lembrando que há 4 anos o senhor começou também o seu primeiro mandato, mas o senhor era inexperiente, apesar de já ter como suplente assumido, mas primeiro mandato como titular, entrou na rabeira dos 40 e agora não, agora já foi uma eleição muito consagradora, triplicou a votação. Então, como é que tem sido como é que foi esse primeiro semestre na Assembleia Legislativa? Esse primeiro semestre foi o semestre de ajudar o governador Jorginho, né? Nós ajudamos na formação do secretariado, indicando inclusive secretários, diretores, gerentes para compor o quadro. Depois eu fiquei responsável pela reforma administrativa junto ao parlamento, recepcionar as posições dos deputados, as ideias que nós recebíamos também do parlamento, fora do parlamento, fazer esse conjunto para criar a reforma administrativa, que foi aprovada. Em seguida, nós recebemos a missão de ajudar na construção do projeto Universidade Gratuita, né? Dentro da minha comissão, da Comissão de Educação, nós conseguimos fazer um desenho que permitiu à Assembleia construir algumas sugestões e apresentar uma pauta um pouco mais avançada para o governo, unificar os interesses da Universidade Federal, da Universidade Privada com a Universidade Comunitária, unir os dois, encontrar um consenso, construir o texto, aprovar o texto. Então, esses primeiros 6 meses foram de ajudar o governador Jorginho a começar o seu governo. Eu tenho acompanhado o governador nas regionais, no encontro das regionais, a chamada Santa Catarina levada a sério, nos municípios onde eu tive uma votação expressiva, na região norte, no Planalto Norte de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, acompanhando os prefeitos, com as demandas dos prefeitos, pedindo para o governador que ele ajude os prefeitos em determinados pontos. Então, o Santa Catarina levada a sério é uma questão bem interessante. E agora, terminado esse primeiro semestre, as pautas principais do governo acabaram, mas nós começamos um novo desafio já, que é encontrar uma alternativa de restituir aqueles 14% que foram dados aos aposentados. O governador tem desejo de rever esse confisco. Então nós estamos fazendo esses levantamentos. O governador sinaliza para ti isso? Não tenho nenhuma fala do governador. Há um movimento dentro do governo, num exercício concentrado de tentar encontrar uma equação
para devolver isso para o servidor, né? Porque o que foi um confisco de verdade. Pegaram a folha do servidor, tiraram 14%, aposentado e pronto, né? Então isso tem que ser revisto de alguma forma. Então sim, está se trabalhando para encontrar uma equação, uma alternativa para resolver essa pauta. Acho que isso aí vai tomar conta do segundo semestre. E também essas questões do Plano 1000, o PIX, que tomaram bastante conta, tempo do governo. Nós estamos ajudando a construir uma outra alternativa junto com os prefeitos. E, enfim, equilibrando a casa. Hoje fui convocado novamente para voltar para a CCJ, para ajudar o governo na CCJ. Tenho presidido a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, por onde passa todas as necessidades do governo, em termos de legislação. Então, nós estamos ajudando a montar a máquina. Pela primeira vez, está dentro do governo, né, que eu tenho a minha primeira experiência. Em contrapartida, eu estou recebendo o pagamento das minhas emendas do ano passado, que já estão fazendo parte do cronograma das prefeituras, com o Blumenau já recebeu 2,5 milhões esse mês só de emendas do meu mandato. Então agora é começar a administrar para que as obras aconteçam, os municípios vizinhos também. Enfim, essa continuidade é muito interessante porque a gente já está escolado, fica mais fácil, né, destinar o dinheiro para os lugares onde eles serão melhores aproveitados. Mas, enfim, nesse período, em resumão, assim, a gente está junto na gestão da administração pública estadual. Vamos falar em alguns projetos bem rapidinho que o senhor tem apresentado, algumas defesas. O senhor tem batido uma tese que quer mudar o hino, eu até coloquei aqui hino nacional, mas o hino catarinense. O que lhe incomoda, por que o senhor tomou essa iniciativa? Ô Alexandre, e quem está nos acompanhando, o hino de Santa Catarina tem 130 anos, completou agora 130 anos. Ninguém sabe cantar, não representa ninguém, as pessoas não conhecem a letra, foi um hino construído para substituir o hino nacional, que o hino nacional foi escrito e a letra e música de Dom Pedro, quando foi feita a proclamação da República em 1889, se entendeu que tinha que romper com tudo que tinha com Portugal. E um dos debates era substituir o hino nacional, porque tinha sido escrito por Dom Pedro, imperador. E então se abriu uma espécie de um concurso público nacional, e essa letra do hino de Santa Catarina, ela participou desse concurso, para substituir o hino brasileiro. Ela foi rejeitada, o hino continuou o mesmo, e aí alguém, por algum motivo, trouxe esse hino lá do Rio de Janeiro e adotou como hino o hino de Santa Catarina. Não tem relação nenhuma com o nosso estado, não fala das nossas heroínas, de Anita Garibaldi, do Padre José Maria, da nossa ocupação colonial, italiana, alemã, porque nossas praias, nossas serras, nossa indústria, nossa pujança, nossa história, absolutamente nada a ver. O hino não tem nenhuma relação com Santa Catarina. E se ele, dentro do tripé da cidadania, né, tá a bandeira, o hino e o brasão. São os 3 símbolos de todo o município, de todo o estado e do país. Se esse hino não me representa, e está na Constituição Federal a obrigação de ele constar, e me obrigam a cantar nas praças esportivas, nos eventos, e a população não se identifica por ele, o caminho é substituir. E qual é a sua proposta? É criar um concurso novo? A Assembleia Legislativa já decidiu isso. Nós vamos substituir o hino. O hino, isso já está sacramentado. Nós aprovamos um projeto de resolução que estabelece um cronograma de trabalho. O primeiro cronograma de trabalho é aprovar o projeto de resolução, já foi aprovado. O segundo é a audiência pública do dia 15 de agosto, onde nós vamos ouvir a sociedade para que ela opine de como vamos construir o edital do concurso público. Como é que vai ser construído o edital do concurso público. Depois nós vamos fazer o edital, formar um conselho e abrir o concurso público, para que maestros, historiadores, escritores, enfim, qualquer cidadão possa escrever o hino com aqueles requisitos que foram estabelecidos por essa comissão. Depois vai ser feito peneira até que sobre um para apresentar para a Assembleia Legislativa. Um trabalho aí de 2 anos e meio, mais ou menos. A minha expectativa é que em 30 meses, contados lá daquela portaria, daquele decreto legislativo, a gente tenha um novo hino para Santa Catarina. Acho importante. Tem gente que não acha. Tem gente que acha que isso aí não é importante. Para mim é importante.
Para mim é extremamente importante que nós tenhamos um hino que me identifique. Eu gosto do hino no meu time de futebol, gosto do hino da minha cidade, gosto do hino nacional, então eu tenho que me identificar com esse exemplo de cidadania que é cantar forte o hino da nossa terra. Né? Vamos falar sobre, o senhor tem apresentado alguns projetos em defesa da causa animal e a gente percebe uma grande movimentação de políticos, né, já focando trabalhos nessa área. Que projetos são esses? Qual é a identificação que o senhor tem com essa causa? Bom, eu sempre trabalhei em causa animal. Desde que eu cheguei na Assembleia Legislativa, venho trabalhando essas pautas, várias pautas. Não é só de cachorro, também de gado, campeonato de pássaros, captura, pesca, arrastão, sempre teve dentro da minha pauta. Todo mundo sabe que eu militei muito tempo no Partido Verde, a minha vida toda foi dentro do Partido Verde, e o Partido Verde tem essa identidade, né, de proteção animal. Então, durante os 4 anos, eu apresentei muito requerimento, muita coisa para avançar na questão da pauta animal. Eu, por exemplo, agora sou autor de uma resolução que criou a Comissão Especial da Causa Animal na Assembleia, que não tinha. Quando a gente tinha um projeto de lei que tinha referência com causa animal, ia para qualquer comissão. Agora não, agora a gente tem uma comissão especial que trata de projetos de lei da causa animal, da minha autoria. Estamos trabalhando lá um projeto agora que regulamenta a entrada de animais em hotéis, bares, restaurantes, porque os pets estão cada vez mais dentro de casa, né? Eles são mais membros da nossa família. E algumas pessoas acham que elas têm direito de dizer o que um animal pode ou não pode fazer. As pessoas acham isso, que elas têm direito de dizer o que um animal pode ou não pode fazer. Só que os animais, principalmente os pets, eles têm direitos já garantidos, sabe? São seres de direito. Eles têm os mesmos direitos das pessoas. Isso já é estabelecido por lei. Nós já reconhecemos os animais como seres de direito. Por isso a gente não pode fazer violência, a sociedade pune quem comete uma violência contra o animal, quem maltrata. Então os animais são seres de direito. E como seres de direito, obviamente eles exigem regulamentação, legislação que estabelece esses direitos. Então eu há muito tempo faço essa pauta, gosto muito dela, não saio por aí tirando foto com um cachorrinho, nem pulando um muro para aparecer, mas eu tenho feito bastante coisa para fazer a defesa verdadeira da pauta animal. Bom, vamos falar, outro projeto seu é a questão dos débitos, acabam que débitos de locatários, e acontece isso, teve uma lei também nesse sentido aqui em Blumenau, a pessoa acaba não pagando e sobra para o proprietário do imóvel. Explica é isso mais ou menos? Mais ou menos. Nós temos que incentivar a alocação, a construção para alocação. A gente não pode criar lei que embarace e que dificulta o proprietário, né? Porque senão ele para de construir para alocação, isso é um problema social. E um dos problemas que nós temos hoje é que o cidadão não consegue, o cara aluga uma casa minha, ele consegue transferir a energia, por nome dele. A Celesc aceita, com contrato, fazer energia no nome do locatário. Se ele sair e não pagar, a Celesc percebe o cara que alugou. Já no caso da água e do esgoto, isso não é permitido ainda. Então nós estamos fazendo uma lei para estender isso também. O Código de Defesa do Consumidor já estabelece que a dívida é de quem faz, né? Não é dívida, não é de quem tem a propriedade, mas de quem faz. Então, se o cara consumiu água num contrato de locação, a responsabilidade tem que ser dele. Se ele tem que pagar o esgoto no contrato de locação, a responsabilidade é dele, não é do proprietário. Então nós estamos fazendo esse projeto de lei para regulamentar isso aí. Deputado, vamos lá ainda para encerrar a questão da Assembleia. Surgiu uma notícia na semana passada que falava que o senhor poderia estar pleiteando ser indicado por uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu conversei com o senhor, acabei não publicando nada, até porque eu sabia que o senhor vinha aqui. O que tem de verdade, de encaminhamento nesse sentido? Bom, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Blasi, ele é oriundo da Assembleia Legislativa, era deputado. Sim. A Assembleia Legislativa constituiu o desembargador Blasi como desembargador para levar para dentro do tribunal a visão do gestor, a visão do homem público, a visão das dificuldades que tem um gestor público para dentro do parlamento, para dentro do tribunal. Do parlamento para dentro do tribunal. E o Blasi está se aposentando, né? Então a Assembleia começou a conversar da possibilidade de alguém substituir o Blasi, nesse sentido,
de convencer a OAB, convencer o tribunal, enfim, fazer um processo de convencimento de que foi uma coisa que deu certo e que talvez a gente deva continuar. Então isso é uma conversa da Assembleia. Dentro dessas pessoas que poderiam ser indicadas para ocupar essa vaga de desembargador, teria sido citado o meu nome. Eu nunca participei de nenhuma conversa nesse sentido, nunca tive nenhuma reunião, nunca me coloquei à disposição para isso, mas segundo lá dentro da Assembleia, uma das pessoas que poderia preencher seria o deputado Ivan, pela questão de advogado. Eu sou advogado militante, sou pós-graduado, sou mestrado, estou doutorando, estou fazendo doutorado em Direito, então eu preencheria esses requisitos que são fundamentais para poder preencher essa vaga. Mas eu confesso que eu não participei de nenhuma reunião, não tive junto, foi uma coisa que se conversou lá, e eu não sei nem dizer quem foi que conversou. Eu sei que saiu na imprensa aí, falaram sobre isso, mas eu não tenho não é meu desejo, não. Nessa semana, o governador Jorginho Melo estará em Blumenau. Já questão, sei lá, de 2, 3 semanas, talvez um pouco mais, o senhor fez um post dizendo que Blumenau precisava andar em harmonia com o governo do estado. O senhor também agora há pouco falou que o senhor tem percorrido as regiões de Santa Catarina com o governador Jorginho Melo, nas conversas com o prefeito. O Vale do Itajaí, que é a sua região, vai ser talvez a última região a ser visitada pelo governador Jorginho Melo. E eu me lembro, e o senhor era um crítico muito feroz, no primeiro semestre do governador Carlos Moisés, que ele virou as costas para Blumenau. O governador Jorginho também tem não tem feito acenos, não tem vindo a eventos importantes aqui de Blumenau. O senhor não acha que dá para fazer uma associação nesse sentido? Nessa comparação, que o governador Jorginho também poderia fazer mais gestos para Blumenau. E o que o governador vai anunciar quando vier aqui? Olha, primeiro eu preciso separar as coisas. O Moisés não atendia ninguém. Não atendia empresariado, não atendia político, não atendia prefeito, não atendia deputado, não atendia ninguém. Ele era o rei absoluto do estado, né? Então ele não conversava com ninguém, diferente do governador Jorginho. Pode procurar nas redes sociais, os prefeitos são atendidos lá no Palácio. O prefeito Mário Brandi teve várias vezes já com o governador Jorginho. Ele teve num evento que eu estava junto, que é com o cônsul da Suíça, nós almoçamos juntos lá no Palácio. O prefeito Mário Brandi esteve conversando com o governador Jorginho a respeito de uma proposta que ele tem de ampliar a região do Planalto Norte, foi recebida no Palácio. O governador esteve presente recentemente lá fazendo um convite para o governador para o lançamento da Oktoberfest. Então não tem comparação do Moisés com o Jorginho. O Jorginho tem recebido todo mundo lá. O que o Jorginho não fez foi ter vindo aqui, né? E vai estar aqui sexta-feira para receber cada prefeito, para ouvir de cada prefeito o que ele tem feito, o que ele já tem feito em todas as regiões. O prefeito apresenta uma lista de demandas que tem lá no estado, através de firmados convênios, através do Plano 1000, e o governador informa, esse aqui não vai, esse aqui não vai, esse aqui eu vou autorizar, esse aqui não vou, esse aqui eu vou autorizar, esse aqui eu não vou. Porque o Plano 1000 era uma farsa, como eu disse, a maioria dos prefeitos caiu no conto do vigário, foi avisado, né? Tem bilhete premiado por aí, não cai na farsa do Plano 1000. Mas, infelizmente, os prefeitos acabaram assinando mais contratos do que sabiam. Eles sabiam que não ia ser cumprido a parte daqueles contratos. Mas a cidade acabaram assinando. E agora o governador vem informar. Esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. Esse vamos esperar um pouquinho. E pode trazer alguma coisa além do Plano 1000? O governador vai vir aqui para trazer boas notícias para a gente. Isso eu não tenho dúvidas. Corredor Norte. Amanhã eu vou estar com ele, né, conversando sobre isso. Qual vai ser a boa notícia? Nós temos o Corredor Norte, nós temos S68, nós temos que dar uma acelerada aí, porque está muito devagar. A obra voltou, mas tem que dar uma acelerada. Nós temos o L ponto do Hospital Santo Antônio, que a gente precisa avançar. Tem uma ala de transplantes do Hospital Santa Isabel, que nós precisamos de cerca de 12 milhões de reais para fazer. Tem a superdelegacia, né, que está sendo chamada, que é da ordem de 10 milhões de reais. A questão do aeroporto Quero-Quero, que parece tem um sapo enterrado naquilo lá. Temos que fazer esse balizamento noturno, que já veio dinheiro, já foi e voltou.
tirar isso aí da mão da prefeitura. A primeira coisa que tem que fazer é tirar o CETERB do lado de dentro, entregar para a iniciativa privada para fazer o aeroporto Quero-Quero. Então tem a questão do aeroporto Quero-Quero, tem o centro de convenções, tem a Feira Livre, o novo pátio da Feira Livre. Então tem muita coisa aí para acontecer. Tem o SESI, que é um grande sonho nosso. O SESI tem que ser comprado, porque nós não podemos perder. O SESI está se acabando. Mas pelo andar do senhor falou 10 coisas muito importantes que exigem muito dinheiro. Né? Não vai sair. O governador tá chorando, já chega chorando as pitangas, que faz parte do negócio. Então, tem muita coisa para acontecer, né? Vamos ver o que o governador vai escolher como prioridade para a gente. Agora que ele vai. O governador vai responder os votos que recebeu aqui. E eu achei indelicado da parte do prefeito Mário, da prefeitura, fazer um vídeo dizendo que as obras que estão paradas é culpa do governador que não pagou o Plano 1000. Não, as obras que estão paradas não é culpa do governador que pagou o Plano 1000. As obras estão paradas é do governo que acreditou no 171, que era o Plano 1000. Né? O governador saiu por aí fazendo convênio mais do que devia, os prefeitos foram avisados, quem assinou começou a obra, sem ter muita responsabilidade com o dinheiro público agora é que é responsável. Deputado, já vamos entrar na eleição municipal, mas antes eu quero lembrar um episódio recente que o senhor se envolveu numa polêmica com os vereadores de Blumenau. O senhor já foi vereador, né? E o senhor meteu lá uma colher, botou um pedido de impeachment que eu... Uma ação. Uma ação, mas também o senhor, né, pediu uma CPI e eu tô aqui, sei lá quantos anos acompanhando a política, eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa de fora fazer esse movimento que o senhor fez, né, que acabou não avançando, né, enfim. E o senhor arranjou a polêmica tamanho do bonde lá com os vereadores. Bom, nós só vamos saber disso quando o juiz julgar a ação que eu ajuizei contra a Câmara e contra o município de Blumenau, porque é inexplicável que alguém tenha comprado um terreno por 2 milhões vendido por 7, quase 7 meses depois, tem que explicar isso. Pô, quem foi que explicou isso? Quem foi que explicou até agora como é que o cara comprou um terreno por 2 e vendeu por 7 para a prefeitura? Para mim, ninguém explicou. Não, mas eles fizeram um ajuste, né? Mas estava ali. Ninguém explicou isso. Né? Ninguém explicou isso. Depois, 7 meses antes, mas o cara recolheu o imposto sobre 7 milhões, não sei o quê, isso é um negócio da iniciativa privada. Peraí, eu não vi ninguém comprar terreno por 2 e vender por 7 assim, né? Se não tiver uma coisa. E depois, quem comprou, quem vendeu é o mesmo que aluga o prédio para a prefeitura, é o mesmo que, sabe, é tudo as mesmas pessoas. Mesmo dono, né? Mesmo dono. E mas há 6 meses atrás essa escritura foi recolhida em 7 milhões de reais. Sim, mas foi vendido por 8. Foi vendido por 8, agora, 6 meses depois, só apareceu 1 milhão e 200 assim do nada. E mais, pegaram um terreno que tem 8 mil metros quadrados lá na Água Verde e deram para o cara por 800 mil. Eu pago 1 milhão naquele terreno. Pode desistir do negócio e vir buscar 1 milhão, eu dou para aquele terreno. E ainda tenho certeza que vou ganhar um bom dinheiro em cima. Então as coisas têm que ser explicadas, pô. A Câmara de Vereadores faz o quê? Para que serve a Câmara de Vereadores? Eu, quando fui vereador nessa cidade, eu tentei fazer a CPI do transporte coletivo, não deixaram fazer. Fizeram uma CPI meia boca. Não, custa 30 milhões de reais, faz o quê? Investiga o quê? Responde o quê? Entrega o quê para a população? Então não faço política de amiguinhos. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. Eu fiz a CPI dos respiradores, eu denunciei 15 pessoas, 14 estão sendo processadas pelo Ministério Público. Só uma que escapou, que foi o governador Moisés, porque foi julgado lá no STJ. Se tivesse sido julgado aqui, estaria responsabilizado também. Acho que tem que fazer o trabalho, pô. Isso aí é mal contado, essa história é mal contada. O juiz recebeu a ação, não vou te dar a liminar porque não tem prejuízo. O juiz acertou. O juiz acertou e não dá a liminar. Eu pedi, como é meu papel, mas eu não recorri. Por quê? Porque o juiz acertou e não dá a liminar. Esse negócio, se lá na frente provar que tem rolo, dá para desmanchar. Dá para desmanchar. E já nomeou um perito, já tem um perito fazendo um levantamento. E ainda, não é assim, não, Vana. Não. Tem muita coisa para ser mostrada. Primeiro, cadê a lei que autoriza dar o terreno para o cara lá no governo? Porque para uma prefeitura pegar um terreno e passar para um particular, precisa a Câmara aprovar. Precisa de uma lei, está na lei orgânica do município, artigo 35 da nossa lei orgânica. Então, cadê a lei que autoriza fazer essa transação de imóvel? E coincidência, o cara tem um terreno desse lado, tem um terreno desse lado, e eles deram o terreno do meio, para ele unir tudo. Então, tudo isso tem que ser explicado, né? E se a Câmara de Vereadores não faz, eu faço.
Sempre foi assim. Não é a primeira ação popular que eu faço. Olha, vou dizer para quem está acompanhando o Informe. Eu estou com R$1.500.000 numa conta no fórum para entregar para Blumenau de dinheiro que recuperei de vereador que recebeu a mais de salário. R$1,5 milhão. Está lá o dinheirinho depositado, que eu resgatei do bolsinho de cada um, botei de volta e vou devolver agora para a prefeitura. Está lá, o dinheiro está depositado numa conta, R$1,5 milhão. Que vereador que recebeu o salário a mais do que devia. Eu estou agora com um processo no Tribunal de Justiça para julgar uma fraude que fizeram de 7 milhões de sonegação de imposto, lá do tempo do Décio Lima. 7 milhões de impostos sonegados. Cancelaram aqui o negócio, fui lá para o tribunal mandou pagar. Então tem uma história de ação civil pública e de ação popular que nós fizemos. Se a Câmara fizesse o trabalho dela, não precisava fazer processo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a eleição municipal, 2024 já está ali. O senhor é candidato a prefeito de Blumenau novamente? Bom, eu conversei com o governador Jorginho Melo sobre isso, nós temos conversado, eu tenho conversado com várias lideranças da possibilidade do PL ter candidato e de indicar alguém. Eu confesso que eu já disputei 4 vezes a eleição, nunca disputei a eleição para vencer. Nunca. Eu falo isso abertamente, e o meu eleitor sabe disso. Eu sempre disputei a eleição para participar do processo, para falar sobre a minha visão de cidade. Nunca disputei a eleição para vencer a eleição de prefeito. Eu nunca tive na minha cabeça, nunca passou pela minha cabeça, a possibilidade de estar no segundo turno numa eleição municipal. Mas isso nunca me impediu de disputar, porque eu acho que é um momento importante do processo da cidade. Agora, se eu for disputar essa eleição agora, vai ser para vencer. Vai ser para vencer, não vai ser para fazer como a gente fez nas outras eleições. Mas o que falta para definir o seu nome? Porque, vamos lá, em tese, né, o senhor é a principal liderança do PL na cidade, o senhor bancou o governador Jorginho, a grande maioria fazia campanha para outro, o senhor foi deputado muito bem reeleito. Então, o que falta para bater o martelo? E até porque hoje o PL de Blumenau não tem nome melhor que o seu. O que falta? Falta uma conjuntura de fatores. Por exemplo, questão nacional. Valdemar da Costa Neto homologar o nome, porque nós temos questão do fundo partidário, que a gente tem que... Quais as cidades que vão ser escolhidas para vencer a eleição? Qual partido vai apostar? Então nós estamos adiantado uma conversa com o Valdemar, nós precisamos de uma posição do governador Jorginho, porque talvez Blumenau não esteja nos planos do governador, esteja Joinville, esteja Florianópolis, esteja Chapecó, Criciúma. Talvez o governador possa querer fazer alguma manobra em Blumenau para poder facilitar em outro município. Eu preciso reunir os deputados federais do partido, os 7 deputados federais, os 11 deputados estaduais, para ver o que eles acham. O governador não é muito simpático da minha saída porque me acha importante lá no parlamento. Ele acha que eu cumpro uma função importante dentro do processo eleitoral, lá na Assembleia. Então tem um monte de coisa que está sendo construído para... Não, o Nats vai ser o nosso candidato em Blumenau. Isso vai acontecer nos próximos dias, né? Até o final de setembro, o partido terá praticamente seu nome definido. E nós vamos fazer um arco de aliança também, que vai precisar da participação do Valdemar, vai precisar da participação do próprio Jorginho, né, nesse processo. Nós não queremos disputar a eleição sozinhos, nós temos parceiros preferenciais nesse processo. E eu estou fazendo pesquisas, nós já recebemos pesquisa, né? Já estou na minha 3ª pesquisa, para ver se a gente está crescendo, qual é o caminho. Nós estamos fazendo pesquisas quality, pesquisas de intenção de voto, nós estamos fazendo pesquisa comparativa, estamos observando o adversário. Então, não tem nenhuma relação com a eleição que já passou. As nossas eleições agora são extremamente profissionais. E a hora que a gente tiver, tem viabilidade eleitoral, dá para ganhar a eleição, é com esse aqui que nós vamos caminhar, é essa pauta que a gente vai fazer, o partido vai decidir o nome que vai apresentar. O colega jornalista Jean Laurindo, do Grupo NSC, publicou nesse final de semana que a deputada federal Júlia Zanata, que é do sul do estado, poderia vir a ser candidata a prefeita aqui na nossa cidade, até por conta de uma falta de espaço talvez lá no sul e tal, e como ela tem um trabalho junto, principalmente a questão do clube de tiro aqui na cidade. O que tem de verdade nisso?
Tem conversa, tem especulação, eu conversei com a deputada Júlia Zanata sobre isso. Essa nota teve a participação minha, eu conversei, isso não é uma falácia, não foi inventado. Não, você não imagina que o Jean Laurindo é um baita jornalista. Nós conversamos sobre isso, inclusive com a presença do presidente Bolsonaro, do próprio governador Jorginho, mas é especulação, nós estamos trabalhando várias possibilidades, né? Não tem nada definido sobre isso. Se ela levantasse a mão e dissesse, eu acho que eu tenho interesse, vamos ver como é que isso pode se construir. Enfim, como eu disse, o PL quer ganhar a eleição em Blumenau. Se for com o Ivanates, ótimo. Se for com o Pedro, com o Paulo, com a Júlia, nós vamos trabalhar para vencer as eleições. Vou falar com, então, 2 nomes para a gente encerrar essa questão do PL. Todo mundo sabe do interesse do ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinobin, em ser candidato a prefeito. Agora ele teve um convite, assumiu a presidência do BRDE, um convite do governador Jorginho Melo. Mesmo assim, ele insiste em dizer que ainda quer ser candidato, mas hoje está no barco do Jorginho, então quem decide é o Jorginho, mas é um nome sempre forte. E tem o empresário Adrian Senza, que já chegou a se é novato na política, é suplente do senador Jorge Seife, mas é uma pessoa que tem dito que quer ser candidato e está colocando o nome à disposição. Como é que está a sua relação com esses 2 nomes e o que o senhor acha de viabilidade deles? Olha, ninguém pode desprezar, né, a capacidade do ex-prefeito João Paulo, né? Um articulador nato, nasceu na política, tem identidade com Blumenau, foi um bom prefeito, é um sujeito que a cidade gosta, né? E tem conversado sobre isso com o governador Jorginho, tem conversado comigo também sobre isso. Eu acho que é muito difícil, é o que eu falo para você aqui, falo para todo mundo, muito difícil. O João Paulo tomou posse semana passada na presidência do BRDE. Tem 2 anos de presidência. Tem um ano de 2024 pela frente, 2023 todo, mais metade de 2024, mas até final de 2024 na presidência do banco. Sairia com 7 meses da presidência do BRDE para disputar uma eleição que a gente não sabe qual vai ser o resultado, se vai evoluir, se não vai. Não sei, eu acho muito difícil o João fazer isso. Eu acho muito difícil o João deixar o banco para disputar uma eleição de que, se ele for derrotado, perde tudo que construiu até agora. Então eu não acredito na candidatura de João Paulo. Mas se o governador Jorginho entender que ele deva ser o candidato pelo PL, nós vamos respeitar a posição do governador. Só que eu não vejo movimentos do ex-prefeito nesse sentido. Até porque ele teria muito a perder. Muito a perder. E o Adrian Senza? O Adrian, a gente tem conversado um pouco com ele. Eu não vejo o movimento do Adrian para ser candidato a prefeito. Ele, pelo menos, não se movimenta, não participa das reuniões, não tem se apresentado como pré-candidato. Se for pré-candidato, eu acho até que é um nome que pode ser colocado nas pesquisas. É um empresário de sucesso, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, mas para ser candidato, para vencer, precisa se apresentar, precisa estar um pouco mais presente, e eu não vejo essa presença dele. Então também não sinto nele assim, né, uma disposição de disputar a prefeitura. Deputado, para encerrar, pai bola bem rapidinho, avaliação do governo Jorginho Melo. O Jorginho vai bem, governa bem, cuida das contas, é transparente, gosta, é que nem eu, fala a verdade, responde na lata. Dia 4 tu vai estar lá, vai perguntar para ele, o que tu perguntar para ele, ele vai responder, não manda recado, trabalhador, domingo a domingo, o cara é fora da curva, é um grande líder que Santa Catarina construiu. Avaliação do governo Lula, em especial para Santa Catarina nesse primeiro semestre. Bom, parece que tem dado uma olhada para a gente, né? A 470 é verdade, começou a andar agora, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. O próprio ministro de transportes esteve aqui, o Renan Filho, assinou alguns convênios interessantes, visitou a obra lá do Anel de Contorno, lá de Florianópolis, que deu uma acelerada boa também. E eu acho que, se ajudar a gente, né, tá ótimo. Eu acho que o governo Lula vai ter um olhar um pouco mais atento para Santa Catarina. Nós temos grandes desafios ainda, a questão do Porto de Itajaí, que é uma coisa que precisa ser resolvida pelo governo federal. 8 meses sem atracar um navio. Santa Catarina perdendo horrores de impostos por causa disso. Acho que o governo federal tem que avançar na questão do porto. E a segunda pista do aeroporto de Navegantes. É uma coisa que tem que andar.
no mais as coisas estão acontecendo lá em Brasília, como estão acontecendo também aqui em Santa Catarina. Maravilha. Deputado estadual Ivan Nats, obrigado por essa conversa. Bom trabalho nesse segundo semestre. Obrigado, Alexandre. Esse é o Informe Blumenau, abrindo espaço aí para todas as vertentes de pensamento político aqui de Santa Catarina. Um grande abraço, até a próxima.